O artesão e a negociação. Parte 1. Os dois cavaleiros da morte conjurados desapareceram do outro lado dos portões. Eles rugiram em antecipação pelo massacre e ecos de agonia. Quando os portões se fecharam devagar, a espessura das portas duplas fez com que os sons de carnificina do outro lado se tornassem pouco mais que burburinhos abafados. Deve resolver por enquanto. Havia um limite de tempo para os cavaleiros da morte que não fossem feitos com cadáveres. Mesmo assim, se as estimativas da força de combate dos Quagoas cativos fossem precisas, eles deveriam ser capazes de derrotar uma porção considerável da oposição, mesmo sem saber o número de seus oponentes. Se o inimigo não fosse incompetente, eles certamente recuariam para se reagrupar depois de sofrerem perdas significativas. Espero que não recuem. Se tiverem feito um acampamento, a noção de perigo vai ficar no ar dessa forma, a nação dos anões vai ser ainda mais grata. Melhor ordenar que os cavaleiros da morte peguem leve, vai ser irritante ganhar de lavada. Enquanto contemplava, Ainz olhou para o comandante-chefe, que o encarava com um sorriso no rosto. Ainz não sabia o motivo do sorriso esquisito em seu rosto. Naquele momento uma lâmpada imaginária acendeu acima da cabeça de Ainz. Ele já deve ter se acostumado com a minha aparência, deve ser por causa dos Quagoas gritando lá fora. Bem, é verdade que o lamento dos moribundos pode ser meio perturbador. Por não ser mais humano, Ainz sentia que não faria sentido se importar com os gritos do inimigo. Por outro lado, o comandante era um humanoide, então certa parcela de empatia deveria ser presente em seu ser. Mas como alguém assim pode ser um comandante? Isso é um pouco preocupante. Ainz sabia que estava pensando nisso, mas continuou olhando para o comandante-chefe. Neste momento, Gondo se aproximou dele. Então, Vossa Majestade, vou ir para minha casa, ver como as coisas estão. Ah, vai aproveitar e fazer aquilo que conversamos. Claro, adiantarei as coisas e enviarei as respostas. Tem muito problema se eu não conseguir terminar a tempo? Posso contar com suas magias se algo acontecer. Ainz e Gondo se cumprimentaram batendo os punhos. Eles conversaram sobre muitas coisas antes de vir para cá, aparentemente fora eficaz. Gondo, você fala demais às vezes. Ele tendia a monopolizar a conversa e falava com tanta frequência que parecia interminável. Isso deve ter sido o resultado de estar obcecado com a arte quase perdida do ofício rúnico, ainda mais por ter sido ostracizada. Ele continuamente puxava a conversa e, quando o assunto se alinhava com seus interesses, ele falava uma torrente interminável de palavras. Ainz o entendia, porque havia momentos em que também queria conversar com pessoas que compartilhavam seus interesses. No entanto, Ainz não dava trela à conversa pela gentileza de seu coração. Gondo bateu levemente na mochila mágica e começou a se afastar. O comandante-chefe parecia ter algo a dizer a Gondo, que já estava se retirando, mas não o chamou. Então, o que devemos fazer agora? Devemos esperar um pouco antes de abrir o portão e inspecionar os resultados. O comandante-chefe deve ter antecipado a pergunta de Ainz. E respondeu instantaneamente, como se já tivesse preparado a resposta de antemão. É profundamente desrespeitoso ter o soberano de uma nação esperando aqui. Sinto que devemos seguir para a Câmara do Conselho e apresentar sua sugestão a todos. Por que não dar uma olhada nos resultados? Eu acho que a introdução de Vossa Majestade tem mais prioridade. Enviei uma mensagem ao Conselho enquanto os Quagoas estavam atacando. É bem capaz de ainda estarem discutindo como lidar com a situação. Eu sinto que devemos nos apresentar com novas informações antes que entrem em pânico e deem ordens sem sentido. Entendo. Então que assim seja. Pode me guiar até lá, claro. Mas é que, tenho certeza que as feras mágicas de Vossa Majestade aterrorizarão o povo comum. Me sinto envergonhado de pedir isso, mas poderia deixá-las por aqui. Nós cuidaremos delas da melhor maneira possível se nos informar o básico. Ainz olhou para Aura, que assentiu. Tudo bem. Então elas vão esperar aqui. Ainz indicou a um canto da guarnição com um dedo ossudo, e o comandante concordou com a cabeça. Além disso, não há necessidade de cuidado algum. Meu pessoal cuidará. Apenas 3 dos meus seguidores me acompanharão. Ainz selecionou Chautiar, Aura e Zemberu. Ele ordenou que os demais esperassem. O comandante-chefe pareceu um pouco aliviado. Parece que ele não queria que os mortos-vivos caminhassem pelas ruas. Então, vamos. Ah, por favor. Ainz e companhia caminhavam orgulhosamente pela cidade anão, liderados pelo comandante-chefe. Uma quantidade quase dolorosa de olhares curiosos se concentrou nele, já quando as mães anões viram Ainz, esconderam seus filhos dentro de casa. Isso o deixou um pouco desapontado. Claro, ele poderia ter sido menos óbvio se quisesse. Se tivesse colocado uma máscara, menos pessoas teriam tido essa reação. Dito isso, havia uma razão pela qual escolheu não cobrir o rosto. Foi porque ele quis anunciar sua chegada na cidade anão.
Não era muito provável que houvesse um jogador nas nações anões, já que precisaram procurar ajuda externa contra uma invasão como essa. Contudo, pode haver jogadores de baixo nível aqui ou itens que deixaram para trás, como aquele cristal de selagem de magia. Para evitar ser atacado por esses itens, ele teria que evidenciar sua visita de uma maneira franca. Desta forma, eles não seriam capazes de partir para meios clandestinos. Além disso, embora ainda não tivesse decidido que tipo de partido embaixador ele enviaria, era bem provável que acabasse usando seres mortos-vivos para esse propósito. Portanto, ele queria deixá-los acostumados com a situação. Curioso, ninguém parece preocupado, apesar da extensão da invasão com a Goa. Ains fez este comentário ao comandante-chefe depois de ver dois anões ruivos cambaleando para fora de uma taverna, os braços em volta dos ombros um do outro. O cheiro inconfundível de álcool o cercava. É porque ninguém soube. E, por que não avisaram? O senso de autopreservação deles parecia ser terminalmente defeituoso. O comandante-chefe parecia ter lido a mente de Ains e ele respondeu. Os Quagoas avançaram muito rápido, então a informação não se espalhou. Dependendo da decisão do conselho, deve começar a se espalhar dentro de uma hora. Bem, eu ordenei aos meus subordinados que retomassem a ponte, então, uma vez que façam, a cidade estará segura por enquanto, não? Creio ser um fator muito importante para quando começarmos o comércio com seu país. Não sei dizer. Dado o tamanho da força inimiga, não sabemos quando a oposição começará a avançar com seriedade. Assim que retomarmos a ponte, precisaremos solidificar nossas defesas, investigar as rotas de flanco e planejar uma estratégia contra eles. Ains sorriu maldosamente dentro de seu coração. Parecia que haveria muitas chances de vender-lhes favores no futuro. Sendo esse o caso, pode ser melhor não mudar as ordens de seus cavaleiros da morte para retomar a ponte. Que? A voz de Ains fez os ombros do comandante-chefe tremerem. O que é, Vossa Majestade? Não é nada. Apenas pensei alto. Não há necessidade de se preocupar. Não há necessidade de perguntar mais nada. Ains enfatizou essas palavras em tons férios para encerrar de vez as perguntas. Essa reação, bem anormal para Ains, foi porque havia perdido a compostura. Ele deixou de sentir o vínculo mental dos dois cavaleiros da morte que havia feito, era para estarem nas proximidades de Feujra. Havia apenas uma conclusão que ele poderia tirar dessa conclusão chocante. Os cavaleiros da morte foram derrotados. Os cavaleiros da morte eram bastante fracos para Ains. Todavia, pelos padrões desse mundo, eram oponentes formidáveis até mesmo para os membros mais poderosos de uma nação. Qualquer um que pudesse derrotar dois temíveis cavaleiros certamente seriam formidáveis. Além disso, seus sinais de presença haviam desaparecido quase ao mesmo tempo. Teriam eles sido destruídos simultaneamente como parte de um plano cuidadosamente planejado? Alguém tinha os destruído com uma magia de efeito diária? Um indivíduo poderoso simplesmente os obliterou de uma só vez? Qualquer que seja a resposta, havia certamente outro ser poderoso presente, claro, sem contar a bizarra lançadora de magia mascarada que ele havia encontrado na capital real. Alguém que pudesse derrotar os Cavaleiros da Morte, monstros focados em defesa, provavelmente estaria acima do nível 45. Eu fui exposto. O comandante-chefe olhou em resposta a seus resmungos, mas Ains não teve tempo para se preocupar com ele. Um ser desconhecido e poderoso, era mais provável que fosse um jogador. Se um inimigo do nível de Ains tivesse chegado a esse mundo, míseros dois Cavaleiros da Morte seriam brincadeira de criança. Se há uma entidade relacionada aos jogadores aqui que não está conectada aos anões, isso significa que está do lado dos Quagoas. E se estiver relacionada com quem fez lavagem cerebral na Chaltear? Raiva ardente queimava em seu peito. Esse rancor que queimava em silêncio logo virou um fogaréu, como se alguém tivesse derramado gasolina. No entanto, as chamas foram rapidamente suprimidas. É improvável. Se tivessem alguma ligação, essa cidade já teria caído há tempos. É mais provável que seja um ser poderoso nativo daqui. Mas ainda é cedo para tirar conclusões. Sendo esse o caso, preciso alterar meus planos. Ains originalmente esperava que a guerra entre os Quagoas e os anões continuasse. Com seus inimigos, Quagoas, diante deles, os anões podem muito bem escolher se juntar à bandeira de Ains. Entretanto, deixar os Quagoas agirem por conta própria, dando-lhes tempo para criar estratégias, seria muito perigoso. Se fossem uma raça que habitualmente gerava indivíduos poderosos, havia grande possibilidade de terem sido eles os algozes dos Cavaleiros da Morte, mas quem sabe quais outros seres eles destruiriam no futuro. Agora, enquanto ainda pode lidar com eles, a melhor coisa seria escravizá-los ou aniquilá-los completamente, sendo o último curso de ação como o mais seguro a longo prazo. No mundo ideal,
seria melhor agir pelas sombras e subjugar os Quagoas ao ponto de fazer deles uma ameaça constante aos anões, mas um único passo em falso poderia levar a um erro fatal. É melhor prevenir do que remediar. Vossa Majestade, a Câmara do Conselho é logo ali. Quando se virou para olhar na direção em que o comandante-chefe estava apontando, um prédio grande, certamente grande para um anão, mas considerável até mesmo para os padrões de Ains, apareceu. O comandante falou brevemente com os guardas na porta e deixaram Ains e os outros passarem sem inspeção. A razão pela qual renunciaram à inspeção de Ains e companhia enquanto ainda os olhavam descaradamente, foi certamente devido ao comandante mexer uns pauzinhos. Vossa Majestade, preciso fazer um relatório completo ao Conselho. Posso incomodá-lo para esperar aqui por um tempo? Não havia motivo para se opor. Mais ao ponto, pode ser problemático se não explicasse a contribuição de Ains para esta nação. Onde vamos esperar? O comandante-chefe olhou para um dos guardas anões e o homem deu um passo à frente. A sala de espera é por aqui. Permita-me acompanhá-lo até lá. Perfeito. Prossiga, irei logo atrás. O anão, que tremia tanto no corpo como na voz, levou-os a uma sala um pouco apertada. Novamente, provavelmente não teria sido apertado para um anão. Era adequada para o tamanho de Aura e Chautiar. No entanto, Temberu estava junto, que logicamente era de grande estatura. Ficar esperando na sala parecia um tanto claustrofóbico para ele. Dado que o soldado tinha dado uma olhada em Zemberu antes de trazê-los, o recinto em questão certamente era uma das maiores e mais luxuosas salas VIP da edificação. Isso ficava evidente no primor dos ornamentos em sua decoração, parecia que poderiam realmente se mover de tão realistas. Ains havia feito avatares de seus companheiros passados, então as apreciava profundamente dada a dificuldade de fazer estatuárias tão intrincadas. Era possível que algo parecesse bonito de perfil, mas fosse feio quando visto de frente. Ains pegou uma estatueta, um anão montado nas costas de um lagarto. É óbvio que eles têm muito talento. Quem dera se eu fosse habilidoso assim, será que eu poderia refazer os avatares? Se eu pudesse, seria capaz de fazer algo melhor depois de praticar. Enfim, Ains decidiu puxar assunto com Zemberu, que parecia claramente fora de lugar. Zemberu, continue conosco por um pouco mais de tempo. Ah, Vossa Majestade, tem como eu ficar por aqui? Sendo honesto, já tô ficando com dor de cabeça só de imaginar eu no meio daqueles figurões. Uma estranha reviravolta. Era diferente de como ele tinha estado durante a viagem até agora. Talvez tivesse mudado seu tom porque chegará ao reino dos anões. Mas você é o supervisor de uma tribo, estou correta, Arinsu? Chautiar-sama, tem coisas que a gente leva jeito e outras não, sabe como é, quero dizer, a senhora certamente está ciente disso. Além disso, eu me sentiria mal se eu incomodasse Sua Majestade. Ains entendeu as intenções de Zemberu, mas ainda assim balançou a cabeça em negação. Negado, você vai junto. Se algo acontecer e estiver longe, não poderei protegê-lo. Eu não acho que realmente haverá algum perigo, mas o descuido é para os tolos. Pelo que sabemos, podemos estar dentro da palma do inimigo. Lembrem-se disso em todos os momentos. Sim, eu gravarei isso a ferro quente no meu coração, Arinsu. Apesar de Ains não sentir que os anões prejudicariam alguém que salvou seu país, ele repetiu por segurança. Que estranho, a Chautiar está bem sagaz hoje. Aconteceu alguma coisa? Tá bom, Vossa Majestade, o que eu vou fazer lá? Apenas se sente e nos escute, Zemberu. Não importa o que aconteça, não crie intrigas. Ains assentiu quando Zemberu indicou que entendeu. Muito bom. Agora, Aura, Chautiar, podem inspecionar minhas roupas e verificar se estão amarrotadas. O soldado anão que veio mostrar o caminho chegará logo depois que as duas terminaram de inspecionar os trajes de seu mestre.